A gente vai mergulhar agora numa das histórias mais inacreditáveis, mais ousadas do nosso folclore. É a história do confronto final do cangaceiro mais famoso que o Brasil já teve, o Lampião. Só que esse confronto não é na Terra, não. É lá nos portões do céu. Pois é, essa é a grande pergunta que move toda essa história. Parece até coisa de sonho maluco, né? Mas é uma história que está totalmente enraizada na realidade dura do sertão nordestino. Uma realidade de justiça, de fé, de sobrevivência. Então vamos juntos desvendar isso. Mas antes de mais nada, um pouco de contexto. Essa história vem da literatura de cordel, que é assim a alma da cultura popular do Nordeste. São aqueles poemas bem simples, diretos, mas cheios de imaginação, sabe? Eram vendidos em feiras, pendurados nos barbantes, os cordéis. É o palco perfeito para uma lenda dessas. O cenário não podia ser mais sagrado, mais solene. Pensa só, o céu inteiro em paz, rezando. É Semana Santa, o momento de maior tranquilidade do ano todo. E é exatamente nesse instante de paz absoluta que o caos resolve bater na porta. E quem é o visitante? Ninguém menos que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço. Ele não era só um bandido, ele era um símbolo da sua época, uma figura moldada pela seca, pelo abandono do Estado, pela violência dos coronéis. A chegada dele no céu não é um pedido, é quase uma intimação. A reação lá em cima é imediata e, olha, caótica. São Pedro, o porteiro oficial do paraíso, leva um susto tão grande que quase cai da cadeira. Ele toca o alarme e, de repente, aparece uma guarnição inteira de santos guerreiros com São Jorge na frente, de lança em punho. O céu se prepara para a guerra, literalmente. Mas antes da briga vem o debate, e aqui está o coração da história. O confronto entre a lei divina, que São Pedro representa, e uma ideia, torta talvez, de justiça aqui da terra, personificada pelo Lampião. São Pedro é taxativo, ele não quer nem conversa. Ele olha para o Lampião e vê exatamente o que a história oficial sempre pintou. Um criminoso, um pecador violento que não tem perdão. Para São Pedro, a entrada dele ali é impensável. Caso encerrado. Só que a defesa do Lampião é o que faz essa história ser tão genial. Ele não fica negando os crimes, não. Ele admite, sei que sou um pecador, mas aí ele joga a cartada dele. Ele contextualiza tudo, dizendo que o que ele fez foi uma resposta a uma vida inteira de injustiça. E que ele nunca teve um julgamento de verdade. E essa tabela aqui resume perfeitamente o impasse. De um lado, São Pedro, com a lei, com o julgamento que já foi feito, tratando o Lampião como um excomungado. Do outro, Lampião, falando de injustiça, exigindo ser ouvido, se vendo não como bandido, mas como o guerrilheiro do sertão. São dois mundos, duas lógicas que simplesmente não se batem. E como em toda boa história de Lampião, quando a conversa não dá em nada, a coisa esquenta. A diplomacia celestial tá por um fio. São Pedro perde a paciência e excomunga ele ali mesmo, na base do grito. Para Lampião, aquilo é a gota d'água. É mais uma injustiça, mais uma afronta. E a resposta dele para a afronta é a única que ele conhece. Trepuja a lanha na Paulo. E aí acontece o que ninguém podia imaginar. Lampião puxa o rifle e dá uma rajada para cima. O som dos tiros ecoando pelo paraíso, quebrando todo aquele silêncio sagrado. É um ato de desafio puro. E não é que funciona? A tal legião de santos, que parecia tão corajosa, fica apavorada. O tiroteio ilumina a fachada do céu. Naquele momento, São Pedro saca que a força bruta não vai resolver nada. Ele precisa de um plano B, e rápido. Vendo que a situação saiu completamente do controle, São Pedro apela para uma figura que não tem lança, não tem espada, mas tem um outro tipo de autoridade muito mais poderosa. A carta na manga de São Pedro é o Padre Cícero, única pessoa no céu ou na terra que Lampião talvez escutasse. É a última esperança de resolver aquela confusão toda sem mais violência. E para a gente entender o peso disso, é preciso saber quem foi o Padim Cisso. Ele não é um santo canonizado pela Igreja Católica, mas para o povo do Nordeste ele é mais santo que muito santo oficial. Era uma figura de um poder imenso e, o mais importante aqui, ele era o padrinho de Lampião, alguém que o cangaceiro respeitava profundamente. E o conselho que o Padre Cícero dá para São Pedro é de uma sabedoria impressionante de tão simples. Ele não defende o Lampião, mas também não o condena. Ele só pede o básico da justiça. Escuta o réu primeiro. Dá a ele a chance de se defender antes de dar a sentença. Com a chegada do Padre Cícero,
os ânimos se acalmam. E aí sim, com a atenção de todo mundo, Lampião finalmente revela por que ele foi até o Ceará. Ele conta a história de origem dele, como o pai foi assassinado e como a lei corrupta o empurrou para o cangaço. Ele se pinta não como bandido, mas como um soldado que a injustiça criou. Um guerrilheiro do sertão que estava lá para defender o povo da opressão. A história é tão forte que até São Pedro se comove, chega a chorar. Mas ele ainda não entendeu o principal. Depois de toda essa confusão, ele faz a pergunta que está no ar desde o começo. Afinal de contas, o que ele veio fazer aqui? E essa resposta, essa é a poesia pura, o coração de tudo. Lampião não foi ao céu pedir perdão para si mesmo. Ele não foi negociar a própria entrada. Ele foi como um líder, um representante, foi exigir chuva para o sertão, acusando o céu de só mandar o barulho, o trovão, mas não a água que o povo dele precisava para viver. A reação final de São Pedro é hilária. Já de saco cheio daquela confusão toda, ele praticamente expulsa o Lampião do céu, mas não para o inferno. Ele o manda de volta para o Nordeste, e a lógica dele é ótima. Um sujeito tão arretado, tão difícil, só o povo resiliente de lá, o tal cabra da peste para aguentar. Então, no fim das contas, Lampião não entra no céu, mas, de certa forma, ele cumpre a missão dele. A história não passa um pano para ele, não o absolve, mas o humaniza. Ela captura esse debate eterno entre a lei do Estado e a justiça do povo. E fica essa reflexão no ar, uma pergunta muito forte. O que significa quando uma cultura inteira pega o seu maior fora da lei e o transforma quase num santo? Alguém que vai bater na porta do céu não para se salvar, mas para salvar o seu povo.